Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Por favor, meus irmãos, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. No versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, e aí está o chamamento, não andeis. Então vocês já foram chamados para fora, vocês foram sacados do mundo, foram purificados, vocês foram transformados, vocês foram libertos. Então vocês não devem mais andar como andam os gentios. Gentios aqui, os gentios que continuam no mundo, porque também já aprendemos aqui, através do texto, que outrora também éramos gentios perdidos, agora gentios transformados e adotados, e agora deixamos de ser gentios para ser membros da família de Deus, mas a nossa origem é gentílica, porque nós não somos da descendência das 12 tribos de Israel. E então todos aqueles que não são descendentes do povo hebreu são chamados de gentios. E na carta, essa igreja de Éfeso era, na sua maioria, pessoas que não eram originalmente do povo hebreu. Paulo levou o evangelho para a Ásia, Paulo levou o evangelho para a Europa, Paulo agora inclusive está escrevendo de Roma. Paulo levou o evangelho para a Espanha, para alcançar o mundo dos gentios, do qual eu e você fazemos parte. E o apóstolo Paulo diz: agora eu peço a vocês que não andem, vocês não podem andar como andam os gentios. E aí ele faz algumas colocações muito interessantes. Ele diz assim: como é que anda os gentios? Como é que andam os não alcançados? Como é que anda aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, a cabeça cheia de trevas, de escuridão. O apóstolo Paulo diz assim: olha, cuidado que vocês não podem mais viver como andam os gentios. O gentio anda nas trevas, não tem discernimento nenhum, alheios à vida de Deus, por causa de uma coisa só, segundo o apóstolo Paulo, por causa da ignorância em que vivem. E também, diz o apóstolo, pela dureza do coração deles, a insensibilidade, coração cauterizado, insensível. Gente que também perdeu o olfato. Perdeu o olfato aqui, é o olfato da alma. Você já se acostumou ao mau cheiro da sua própria vida, do seu derredor. Há muita gente que já não sente mais. Dureza de coração é aqui. Insensibilizado. Insensibilidade para com os seus próprios pecados. Insensibilidade para o mau cheiro de uma sociedade corrompida e perversa, o mau cheiro de determinados ambientes, o mau cheiro de determinadas conversas, obscurecidos, alheios à vida de Deus, diz o texto, pela dureza do coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vocês não podem viver como eles, diz o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso e falando a nós nesse presente século. Diz o texto: mas não foi assim. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade que é Jesus. Um salve instruído. É nesse sentido que nessa noite, e eu gostaria de trabalhar nessas duas palavras, que é de vocês
tem que se despir e revestir. Tirai a roupa velha. Diz o texto: mas de fato vocês não aprenderam de Cristo. O tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, da velha mulher, da velha criatura, que se corrompe segundo aos desejos, as concupiscências, as paixões do engano. Então vocês se despojem deste velho homem e vos revista e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Despir e revestir. Revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, está aqui de uma maneira muito transparente, convidando a todos os santos, os alcançados, ou aqueles que ainda não foram alcançados, porque a igreja é constituída de pessoas que outrora não eram, mas que agora são. Você pode vir maltrapilho, chegar aqui, não há problema, mas ao chegar na casa paterna, não pode continuar com essa roupa. Do homem pecador, e você é convidado a vestir o vestuário, a vestimenta da justiça de Cristo, branca, reluzente. Ele te aceita como está, mas não para continuar como está. Isso é bem claro. Então, ser cristão, alguém diria, seria somente uma questão de troca de roupa? No sentido espiritual, presta atenção, no sentido espiritual, sim. No sentido de regeneração, sim. No sentido de deixarmos hábitos, costumes, jeitões, linguajar, estilo de vida do velho homem, da velha mulher. Sim. Adotarmos agora um padrão diferente. É esse o sentido de vocês despir. Vocês têm que despir, tirar tudo isto. Isso não convém. Isso não faz parte da sua nova natureza. Mas se não houver mudança da natureza, não adianta mudança de hábitos. De deixarmos os costumes dos gentios, a vaidade dos pensamentos dos gentios, a vida insensível, entregue à avidez, à impureza, e de trocarmos esta roupa suja, poluída, pelas vestes brancas e resplandecentes da justiça, da regeneração que só Jesus Cristo pode fazer. Mas será que o apóstolo Paulo não está simplificando as coisas e não está, de alguma maneira, barateando as coisas? Será que essa troca de roupa é tão fácil assim, pastor? Será que Paulo não sabe, e o senhor, que não é o hábito que faz o monge, e que não é a batina que faz o pastor ou o sacerdote, ou um vestuário dominical, como alguns têm um vestuário dominical. E com essa roupa eu não vou para a igreja, essa eu vou amanhã. Não é o macacão que faz o mecânico, não é um avental que faz o médico. Mudar de roupa aqui é uma mudança interior, é uma mudança na natureza, é uma mudança que atinge
valores, princípios, caráter. Meus irmãos, voltando à aplicação da palavra do apóstolo, o hábito não faz o monge. A pintura não vai fazer a casa. O apóstolo Paulo não ignora isso. Ele seria absolutamente superficial no que diz respeito a esse texto de despir e revestir. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é necessário primeiro fazer uma mudança lá dentro. Porque se fizer externamente, não adianta você pegar um receptáculo, uma lata de lixo com alguma coisa em decomposição lá dentro e despejar um pouco de um detergente ou de perfume. Em seguida, a deterioração ali dentro vai sobressair e sobrepujar a caiação, a mudança exterior. É necessário retirar de dentro para fora aquilo que na verdade é a causa, e não trabalhar apenas nas consequências. Nós não podemos, segundo Jesus Cristo, dizendo para os religiosos: vocês são sepulcros caiados, vocês são limpos por fora, brancos por fora, lindos por fora, mas podres por dentro, fétidos por dentro. A imagem que o apóstolo Paulo está fazendo é exatamente essa: vocês vos revistais do novo homem. É despojar, é você sentir um mal-estar. E isso quem é que vai promover? Mudança no seu entendimento, para você não se formatar a este mundo, mas apresentar a si mesmo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será um culto racional, onde você vai perceber que aquele padrão de vida da sua coleguinha, daquela patota, conduz ao abismo, não tem futuro, que não tem a aprovação de Deus, que será um abismo chamando o quê? Um outro abismo, que você exatamente vai experimentar uma alegria, que segundo o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma alegria que se converte em tristeza, um prazer que depois você vai pagar caríssimo por ele, a deterioração da sua própria alma, da sua própria vida. Sim, meus irmãos, despojar-se do velho homem. É mais ou menos também uma outra imagem que eu quero usar nesta noite. É aquela metamorfose da lagarta que sai do casulo e deixa de se arrastar pelo chão e se transforma o quê? Em borboleta. É uma das coisas lindas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: vamos começar uma nova vida. E aí a partir do versículo 25, olha só: aí agora vocês deixem a mentira e fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo. Começou o processo. O apóstolo Paulo vai agora aplicar. Capítulo 4, ainda. Você vai deixar a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. E se você enganar seu irmão, você está enganando a si próprio. 26. Irai-vos e o quê? E não pequeis. Você pode se irar, mas essa ira tem que ser rápida e passageira. Não dê combustão à sua ira. Não dê lugar ao diabo. Ou vocês davam, agora não vai dar mais. O apóstolo Paulo está falando para quem? Para crente. É como se dissesse: olha, chegou a hora de vestir a nova roupa para o filho pródigo. Oi, agora você furtava, não pode furtar mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E não é para você só não, hein? É para que você possa ter para você e possa o quê? Acudir o que está o quê? Necessitado. Porque amanhã talvez você precisa ser acudido. O apóstolo Paulo vai às raias, aos extremos. Ele diz assim: quem não trabalha, não coma. Diz o texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
O apóstolo Paulo está dizendo, é para despir e revestir. E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, vida aos que ouvem você. Há uma máxima de Jesus que eu gosto. Diz, e vocês gostam de ficar coando um mosquito e engolem um camelo, mas ele mesmo está incorrendo em erros absurdos. E assim transmita graça, transmita a vida. A igreja, os servos de Deus, os membros da igreja, têm que transmitir o quê? Graça e compaixão, misericórdia, generosidade aos que ouvem você e os que ouvem a mim. Versículo 30, e aí vai sim. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Vocês foram comprados, adquiridos, selados para o dia da redenção. Olha só, vocês têm que despedir disso tudo, jogar tudo isso lá no lixo. Isso não faz parte mais do vosso vestiário. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Como é difícil, né? A gente se despedir disso tudo. Versículo 31. Agora antes, pronto, tira tudo isso, joga fora. Você vai entrar na casa paterna, você vai fazer parte de um corpo. Ora, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos o quê? Uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí no versículo 5, no capítulo 5, diz assim, e a partir daí vocês vão ser imitadores de Cristo. Vocês serão imitadores de Cristo. Cristo é o padrão para vocês alcançarem a estatura dele. Ele é o modelo, ele é a referência. Despir e revestir. Essa é a mensagem que a epístola de Paulo aos Efésios está abençoando a mim e a sua vida, alargando a nossa visão quanto ao propósito e missão de ser igreja. Que prazer é quando a gente investe a nossa vida, o nosso tempo no estudo, na ministração, abençoando vidas e fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos comissionou a fazer, que é ser parte de uma igreja que projeta de maneira absolutamente em alta definição a imagem de Cristo. Quem é Jesus? A vida de Cristo, a obra de Cristo, a autoridade de Cristo. Nós somos convidados, depois de salvos, a nos despir da velha natureza. Essa mudança não é apenas estereótipo, não é apenas por fora, é de dentro para fora. Que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida. Todas as coisas me são dignas ou me são lícitas, mas o quê? Nem todas me convêm. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa mensagem, possa dar a você sabedoria, discernimento para se despir e revestir. E que Deus te abençoe. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja aqui com cada servo e serva do Senhor, e de igual modo com todo Israel de Deus por toda a face da terra, espalhado desde agora e para sempre. E o povo de Deus disse...